Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E nesta aula nós vamos continuar o nosso estudo acerca das células, nossa biologia celular maravilhosa, dando um foco maior na membrana plasmática, um dos componentes indispensáveis para que de fato uma célula se estruture e seja uma célula. Então, desde já, deixa teu like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos com seus colegas e, já que a gente está nessa transformação do canal, agora tendo a minha presença aqui nos vídeos, vamos para a vinheta? Sejam células procariontes, sejam células eucariontes, todas as células deverão apresentar a estrutura denominada membrana plasmática, ou ainda membrana citoplasmática, ou ainda membrana celular, e até mesmo plasmalema. Ah, meu Deus, tantos nomes, professor. Tem calma, relaxa, fica tranquilo. Membrana plasmática, MP para os íntimos, nada mais é do que uma estrutura semipermeável que irá selecionar aquilo que entra e que sai da célula e também delimitar o meio intracelular e separar de fato tudo que está dentro da célula de tudo que está fora. Ou seja, ela é a nossa barreira protetora do conteúdo intracelular, separando do meio extracelular, mas mantendo sempre a comunicação entre eles, conforme vocês podem ver nessa imagem a seguir. Acredito que você deve lembrar que ao estudarmos bioquímica, no módulo de bioquímica, vimos que alguns lipídios têm uma característica fundamental e estão presentes na membrana plasmática. São os chamados fosfolipídios. Os fosfolipídios apresentam duas porções, o que a gente chama de cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. A cauda hidrofóbica é formada por duas longas cadeias chamadas de ácidos graxos. Esses ácidos graxos se conectam a uma molécula de glicerol. Lembram disso? A gente viu que o glicerol vai servir como base para a ligação dos ácidos graxos no fosfolipídio. E aí, acima daquele glicerol, nós temos a presença de um fosfato. E aquele fosfato vai dar origem, junto aos ácidos graxos e ao glicerol, ao fosfolipídio. O fosfolipídio pode apresentar ácidos graxos de cadeia longa, de cadeia curta, de cadeia saturada, de cadeia insaturada, enfim, isso não é necessariamente para vocês do médio relevante, mas são informações legais que vale a pena a gente discutir. Os fosfolipídios vão se organizar formando uma espécie de barreira, uma espécie de camada, e essa camada é dupla. E automaticamente essa dupla camada fosfolipídica, certo? Dupla camada fosfolipídica dará origem à membrana plasmática junto a algumas proteínas que estarão incrustadas ali nessas duas camadas maravilhosas. Essa proposta de como seria constituída a membrana plasmática surgiu há muito tempo nas mãos de Singer e Nicholson. Vamos conhecê-los e conversar um pouco sobre eles? Em 1972, Seymour Jonathan Singer e Garth Nicholson tiraram uma espécie de microfotografia do que nós conhecemos hoje como membrana plasmática. Eles conseguiram fatiar a membrana num corte transversal.
E através desse corte transversal posto em microscópio, perceberam que ali existia uma linha escura voltada para o meio externo, uma linha escura voltada para o meio interno e um espaço meio que vazio entre essas duas membranas. Perceberam que a parte que estava vazia para eles, aparentemente, na verdade era formada por ácidos graxos que se conectavam, né, que se colocavam uns paralelos aos outros. E nesta perspectiva perceberam que na porção externa e na porção interna, nas duas linhas mais escuras que eles visualizaram, existiam fosfatos. Então, basicamente, nós tínhamos ali a formação de uma bicamada fosfolipídica na qual estariam incrustados algumas proteínas canais que permitiam a comunicação do meio extracelular com o meio intracelular. É claro que depois de um tempo o modelo foi sendo aprimorado e outras substâncias foram encontradas na membrana plasmática, tais como o colesterol, bem como as proteínas integrinas, as proteínas que catalisam reações de síntese de ATP e tantas outras. As bombas, que nós vamos falar mais para frente. Mas vocês têm que entender que a proposta de Singer e de Nicholson foi denominada modelo mosaico fluido, como vocês podem ver a seguir. Mas por que mosaico fluido? Bom, eles perceberam que tanto aqueles fosfolipídios estruturados na forma de duas camadas, bem como aquelas proteínas que ali estavam na membrana, na realidade estavam imersas em um fluido e mediante aquela organização tão interessante, né, onde a gente vê aquelas bolinhas ali, como vocês puderam observar no exemplo apresentado a vocês, aquelas bolinhas bem organizadinhas ali, formando como se fosse um tapete, né, de fosfolipídios, ali uma ou outra proteína integrada ali na superfície daquela membrana, transpassando muitas vezes as duas camadas. Então eles perceberam ali como um mosaico. E mosaico em uma estrutura fluida, onde permitia a fluidez da membrana, ela podia ser maleável, enfim, mosaico fluido, ok? Então foi daí que em 1972 surgiu o modelo mosaico fluido, que ficou sendo durante muito tempo o modelo base de estudos para a membrana plasmática. Internalizar substâncias, moléculas, dentre outros, é papel também da membrana plasmática, visto que ela possui uma capacidade de atuar como uma estrutura semipermeável, ou seja, uma estrutura de permeabilidade seletiva. Ela escolhe aquilo que vai de fato passar do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa. Mas isso dependerá da necessidade do organismo celular. Se ele necessitar de um gás, como oxigênio, ou até mesmo eliminar o gás carbônico, a membrana poderá fazer esse transporte, essa troca gasosa aí com o meio externo. Além disso, se ela precisar de água, se a célula tiver com a necessidade de adquirir água para o meio intracelular, a membrana plasmática irá intermediar essa entrada da água através do processo de osmose. Se a nossa célula precisar de sais, se ela precisar de íons, a membrana também permitirá esse acesso dessas dadas substâncias. Ô professor, então tudo que a célula precisar, que estiver no meio externo, a membrana pode trazer para dentro? Sim. Como? Através de três processos. Se a substância for muito grande, ela realizará o que a gente chama de transporte por vesículas,
onde ela abraça, a membrana abraça a substância e traz para dentro. Isso a gente vai ver na próxima aula. Eu só estou adiantando alguns conceitos que vão ser essenciais para vocês mais para frente. Outra forma que ela tem de capturar as substâncias do meio externo e trazer para o meio interno é através do transporte passivo, no qual não ocorre gasto de energia. Então preste bastante atenção. Nós podemos classificar os transportes como aqueles que não gastam energia, transportes passivos, e aqueles que gastam energia, transportes ativos. Os transportes passivos não gastam energia biológica, que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. Uma molécula energética, uma moeda de energia. Desculpem a engasgada aqui, molécula, moeda, enfim. Então, essa moeda de energia vai ser gasta apenas em processos de transporte ativo. Transportes passivos não irão envolver o gasto de ATP. Por quê? Porque outro tipo de energia é gasta. E eu não vou entrar aqui em biofísica de membrana para vocês entenderem que outras energias estão envolvidas no processo. Mas saibam que energia biológica não é gasta. Então, automaticamente o transporte passivo não envolve o gasto de energia biológica. Já o transporte ativo, como ocorre com íons, indo contra o gradiente de concentração, automaticamente demanda do gasto energético. Né? Então, automaticamente, nós vamos ter o gasto de energia em transportes ativos. Bom, eu precisava que vocês soubessem disso para que nós pudéssemos apresentar outros revestimentos celulares que são muito importantes e que vão ser sim cobrados em avaliações externas, em avaliações internas e em questionários, exercícios, enfim. Então, segue pra gente dar uma olhadinha aí numa imagem bacana para poder iniciar essa discussão. Dentre os outros revestimentos celulares que podemos citar, o glicocálix é um que nós, inclusive, temos em nossas células. O glicocálix trata-se de um cálice, né, um envoltório, feito de glicídios, de açúcares. Então, existem células que apresentam em sua superfície uma camada de glicídios revestindo-a e permitindo uma certa capacidade de reconhecimento, às vezes, ou até mesmo trabalhando em processos relacionados a transporte através da membrana. Mas lembre-se, mesmo tendo o glicocálix, ela ainda terá a membrana plasmática e o glicocálix será um revestimento extra, um revestimento externo, assim como a parede celular. E sobre a parede celular, eu tenho uma informação bem bacana. Existe um rumor aí, né, que as pessoas sempre acabam aprendendo o conteúdo de forma errônea, que a parede celular é presente apenas em células vegetais. Não! Parede celular de células vegetais é feita de celulose, mas existem mais dois organismos que apresentam também parede celular e que essa parede celular apresenta inclusive uma composição diferente daquela que conhecemos na célula vegetal feita de celulose. A parede celular de fungos é feita de quitina e a parede celular de bactérias é feita de peptidoglicano. Então anote isso aí, isso é muito importante. A parede celular de vegetais é feita de celulose, a parede celular de fungos é feita de quitina e a parede celular de bactérias é feita de peptidoglicano, ok? Então, dada a informação, eu acredito que vocês conseguem compreender melhor que existem outros envoltórios que podem aí estar revestindo as células. Agora que conhecemos um pouco mais sobre a membrana plasmática, bem como os outros revestimentos que podem ser encontrados nos organismos celulares, podemos encerrar nossa aula por aqui.
bem curtinha, bem rápida, bem objetiva, só para apresentar alguns conceitos mesmo e para que vocês depreendam saberes fundamentais para a próxima aula, na qual nós falaremos bem mais sobre os transportes que ocorrem através da membrana. Eu espero vocês na nossa próxima aula, onde falaremos especificamente dos transportes passivos, dos transportes ativos e dos transportes por vesículas, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.